Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, queremos te agradecer a Deus esta oportunidade tão grande que o Senhor nos concede de poder te adorar nesta noite. Os teus servos que vieram glorificar o teu nome, a tua igreja, Senhor. Pai amado, leva-nos em paz para o nosso lar, dá-nos uma noite tranquila e um sono reparador debaixo da tua presença, debaixo das tuas mãos. Nós te pedimos, nos sustenta, dá-nos força para caminhar mais uma semana. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Você que vai receber, estenda as mãos assim, e eu que vou estar abençoando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja. E a igreja cela dizendo: Amém! Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Grato ao nosso bom Deus, estamos da noite para bendizer e nos alegrarmos diante da sua presença. Hoje é o dia do culto de missão. Assim como ordena o nosso pastor, eu irei aqui ler. Glória a Deus. Relatório missionário Iadalpe Tampa, Flórida, na Europa. Neste mês, apresentamos um breve relatório do campo missionário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Iadalpe, localizada na cidade de Tampa, no estado de Flórida, Estados Unidos. A Iadalpe é reconhecida por sua forte vocação missionária, sendo uma das igrejas pioneiras no envio de missionários ao exterior, mantendo este compromisso com a obra missionária há mais de 50 anos. Ao longo dessa trajetória, o Senhor tem permitido que o Evangelho seja anunciado em diversas nações, cumprindo a missão de levar a palavra de Deus até os confins da terra. O campo missionário de Tampa completa 9 anos de existência, sendo um importante instrumento de evangelização e fortalecimento espiritual da comunidade, especialmente entre as famílias brasileiras que vivem na região. O trabalho é dirigido pelo pastor Robson Lucena, ao lado de sua esposa, irmã Rafaela Lucena, juntamente com seus filhos Roberto, Robson, Joana e Rafael, que também participam e apoiam a obra missionária. A igreja realizada regularmente seus cultos: culto de celebração aos domingos às 10 horas da manhã, culto de oração às quartas-feiras às 19h30. Durante este novo ano, Deus tem operado de maneira maravilhosa. O campo missionário já celebrou o batismo nas águas, tem desenvolvido o discipulado de novos convertidos, alcançado muitas vidas por meio da pregação do Evangelho e fortalecido famílias através da palavra de Deus. Os cultos e demais programações podem ser acompanhados pelo canal Assembleia de Deus em Tampa no YouTube, onde é possível conhecer um pouco mais desse importante trabalho missionário. A obra missionária da Iadalpe segue avançando sob a liderança do pastor Roberto José dos Santos Lucena, reafirmando o compromisso da igreja com a evangelização mundial e o cumprimento da grande comissão deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Desta palavra nós vimos aqui a missão do
dos servos de Deus, aonde o nosso pastor Roberto Lucena tem enviado o povo de Deus, para fazer uma grande missão. E nós vimos que em Jesus também, o maior missionário sobre a terra, chamado Jesus, nós vimos aqui em João capítulo 3 e o verso 16, que diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. O 19 ainda diz que a condenação é esta, que a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia. Nós vimos aqui que o maior missionário sobre a terra foi enviado, o nosso Jesus, para trazer a salvação. O nosso Jesus, que nós vimos, foi ali para a cruz do Calvário, foi morrer por amor de mim e por amor de você. Um missionário chamado Jesus, nós vimos, se você for lá para Isaías, capítulo 53, e você vamos ver a palavra do Senhor, que diz a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? E quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejamos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. E se você for para o versículo 7, diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Aleluia. Este foi o maior missionário sobre a terra, esse grande Jesus. E diante ali de Jesus, os missionários que nós vimos, Paulo foi levantado como missionário sobre a terra. Paulo, nós vimos ali que era Saulo, um homem que perseguia o povo de Deus. E quando chegou o momento que o Senhor marcou encontro com Saulo, eu imagino o Senhor Jesus ali diante daquele homem, dizendo aqui, só vou chegar um pouco aqui, o Senhor olhando para Saulo e dizendo: Saulo, eu te conheço, Saulo. Ó Saulo, tu vem para matar o meu povo, para destruir, Saulo, mas eu te vejo diferente, Saulo. Eu vou te levantar, Saulo, mas tu nem imagina o que tu vai passar, o teu processo. Mas é necessário, Saulo, que eu te levante diante de uma grande obra. Eu vou te levantar como missionário, Saulo. Ah, Saulo, tu não está entendendo o meu mover da terra. Eu estou marcando encontro hoje contigo para te levantar como missionário. É necessário, Saulo, que tu faça a minha obra. Vai doer, Saulo, sabe por quê? Porque tu perseguiste meu povo, tu mataste meu povo, mas é necessário tu passar o processo para tu saber que eu sou contigo, Saulo. Faz a minha obra. Aleluia. Mas nós vimos aqui que Paulo, ele não estava só. Através de Paulo, ele levantou missionários na casa do Senhor. E um dos missionários, a gente vimos aqui que é Timóteo. Aleluia. Timóteo, o filho na fé, que Paulo considerava aquele jovem. Paulo ensinou a Timóteo, para que Timóteo pudesse levantar, se erguer no meio da obra missionária. Paulo, nós sabemos que ali ele pregava o Evangelho, a palavra de Deus. Nós vimos ali que Paulo foi preso, missionário. E não é diferente do dia de hoje. Nós vimos ali que aquele povo, ele passou um processo, foi morto. Aleluia. Feito Tiago. Nós vimos a vida de Pedro. Mas ele não
O pastor, pela misericórdia do Senhor, me permita, está aqui dentro da cidade de Bonito. O nosso pastor, ali no Recife da Abreu e Lima, enviou o nosso pastor, servo de Deus, junto com a sua família. O pastor, pela misericórdia do Senhor, levanta obreiros na casa do Senhor. Me permita dizer nesta noite, os obreiros que estão se acovardando diante da obra de Deus, que não quer mais fazer a obra do Senhor. Aí quando não tem nada, começa a orar, pede oração. Aí Deus pega, manda a bênção, começa a levantar, e de repente cruza os braços. É necessário o pastor pegar o telefone, ficar mandando mensagem, ficar adulando. Aí de repente, eu não vou porque eu não posso. Aí manda outra pessoa, não vai fazer a obra. Aí eu pergunto para você nesta noite, homens e mulheres de Deus, é levantado diante da obra do Senhor. O que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer, faça com alegria. Não adianta chegar aqui no microfone para abrir a boca e dizer, ei, venha para a casa do Senhor. E muitas das vezes tem aqui na segunda-feira a oração, tem na sexta-feira a oração, tem na quarta-feira a doutrina, tem na quinta-feira à tarde a oração. Aí eu pergunto, cadê os obreiros missionários da casa do Senhor? Aleluia. Aí começa, porque o pastor não vai, faça a sua parte. Aleluia. Se Deus levantou o pastor para levantar você diante da obra, faça a obra. Agora feche a sua boca, pare de falar de A e de B, porque Deus não me chamou e não te chamou para a gente falar de ninguém. Ele me chamou e te chamou para pregar a palavra da salvação. Aleluia. Aleluia, irmão, que é uma palavra tão doida, é a palavra de Deus. Quer contender, contenda com Deus. A palavra é do Senhor. Eu estou dizendo aqui diante de Paulo que passou, diante de Jesus que foi enviado à terra com uma missão para morrer em morte de cruz por mim e por você. Derramou o sangue inocente na cruz do Calvário. E em você estamos aqui de braço cruzado, mas não quer fazer para Deus. Aí Deus abençoou com casa, Deus abençoou com a porta de emprego, Deus abençoou com o carro, é seu, mas faça para Jesus, abra sua mão para a obra do Senhor, porque o Deus que abriu a porta, Ele te abençoou, continue abençoando a obra do Senhor, para que você possa ser bem sucedido diante dEle. Aleluia. Paulo ensinou, teve situação na vida de Paulo e Bernabé, mas ele não deixaram de fazer a obra do Senhor. Irmão, eu não entendo de Bíblia, minha para a escola dominical. Mas eu não sei essa palavra. Venha para a doutrina, aleluia, porque aqui é onde nós aprendemos a palavra do Senhor, aleluia, porque a igreja do Senhor não é só tempo de festividade, a casa do Senhor não é tempo da gente ficar procurando, eu vou ficar ali, eu só vou para ali quando a igreja estiver cheia. Aí eu pergunto para você nesta noite, como está a tua alma nesta noite? Jesus te salvou, é tempo de eu e você sair na obra missionária, pregando a palavra do Senhor e trazendo vida para a casa do Senhor. Deus não precisa de mim e não precisa de você. Deus, Ele conta comigo e Ele conta contigo. Aleluia. A roupa linda que você veste, o sapato lindo, glória a Deus, mas é através das misericórdias dele, das portas abertas, que Deus usa alguém para me abençoar e para te abençoar. É necessário que você faça a obra do Senhor. Aleluia. Não é só naquele grande dia que você vai prestar conta com Deus, mas antes disso tem aqui na terra. Aleluia. A casa do Senhor é cheia de glória, meu pastor. Muitas das vezes quando cai de fora, porque não conhece a vida de ninguém. Eu não procuro saber da vida de ninguém, também peço que não procure saber da minha, porque nós temos que fazer a obra do Senhor. Porque não procure saber da vida de pastor, não procure saber da vida de coordenador, de pregador e nem de missionário nenhum. Faça a sua parte dentro da sua casa. Comece a sair nas ruas, levar a palavra do Senhor, a palavra da salvação. Aleluia. É muito fácil você chegar aqui, pegar o microfone, glorificar a Deus, pregar a palavra de Deus,
Mas eu pergunto para mim e pergunto para você: como é que está a minha vida e a tua vida diante desse Deus? Aleluia! Como é que está a minha, ou pedacinho de carne feliz que a gente tem na nossa boca? Quando a gente, meu pastor, homem de Deus que está na minha retaguarda e povo de Deus, quando nós iríamos para ali, para descer as águas, a palavra do Senhor diz que a gente morre para o mundo e quando se levanta vive para Deus. Mas era tão bom que tivesse também aquela parte, a gente descer com a língua na água para morrer para o mundo e quando se levantar, olhar para Deus. Porque é mais pregar na vida dos outros do que a palavra do Senhor. É mais pregar na rua quando você passa. É uma situação, meu pastor, que às vezes a gente não quer nem falar, tem que fechar a boca e orar. Ah, é muito bom chegar aqui, eu posso, eu faço, eu prego melhor, eu canto melhor, mas Deus não me chamou para ser melhor do que ninguém, porque aqui quem brilha é Ele. A estrela quem brilha aqui é Ele. O que está na minha, nas tuas mãos, quem brilha é Ele. Medite na palavra do Senhor, peça para Deus tirar o teu orgulho e faça a obra do Senhor, levando a palavra da salvação, porque é muito bom estar aqui. Agora eu quero ver no domingo à tarde, saindo na rua para pregar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Viestes fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Que viestes fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Nós ouvindo a pregação da palavra de Deus e o convite ao nosso presbítero, irmão Suzanil. Quantas dores passei, quantas noites chorei, sem poder dormir, de joelhos no chão, ao meu pé se dobrei, e ouvi
estamos aqui nesta noite, essa oportunidade que Deus tem nos dado. Já ouvimos palavras boas, né, que Deus tem concedido para os irmãos e as irmãs que nesta noite se expressaram aqui, não só no louvor, mas também na palavra. Eu creio que se terminasse agora já saia daqui abastecido, porque sabemos nós que quando entramos aqui não saímos da mesma maneira, não é? Alguma coisa fica em nossas vidas, porque Deus, Ele continua falando, não é? Deus continua falando e muitas vezes nós é que não damos ouvidos à voz de Deus, não é? Muitas vezes Deus fala e a gente muitas vezes passamos desapercebidos, às vezes até dentro da própria casa do Senhor, não é? E saímos daqui até sem entender, não é? O mistério que Deus tem para com a sua igreja. Nós agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor Jair, toda a sua família, esposa e filhos. Glória ao nome de Jesus. Sei que na minha retaguarda aqui tem homens de Deus preparados, não é, para também dar uma palavra, mas Deus nos concedeu nos trazer rapidamente uma palavra. Glória a Deus, e a gente não pode se acovardar, não é? Porque a palavra de Deus, ela é a palavra que muda e transforma nossas vidas. Estamos aqui porque ela um dia transformou a nossa vida. Glória ao nome de Jesus, não é? E por isso somos gratos a Deus. E eu não queria ler em outro trecho, em outro versículo, em outra passagem, a não ser a passagem que nosso pastor nesta noite fez a leitura da palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 16 por diante, que fala acerca de Jesus que aparece aos discípulos na Galileia. Glória ao nome de Jesus, não é? Pois sabemos que a palavra de Deus, ela se renova em nossas vidas e ela é um alento para nossas almas, não é? É algo que nos faz despertar, acordar e sentir, glória ao nome de Jesus, a sua presença. Quando Jesus estava ali com os apóstolos, ele se referindo aos discípulos para que eles obedecessem, para que eles pudessem estar na Galileia, ao monte designado por Jesus, é porque Jesus, ele, em seus ensinamentos, já estava mostrando de que precisaria um dia partir para o Pai, deixar esta terra, a qual ele foi enviada para resgatar, para mudar a vida de todo ser humano, ao qual precisava urgentemente do socorro do Senhor Jesus, não é? Como nesta noite a nossa irmã aqui se expressou acerca do profeta Isaías, que não viu Jesus, mas já foi profetizado acerca do Messias vindouro, que ele viria, aleluia, de uma aparência que muitos não entenderiam e não queriam se aproximar, aleluia, mas ele veio no momento em que o povo precisava, estava carente, glória ao nome de Jesus. E eu creio que o momento do Senhor raiar nos céus para buscar a sua igreja vai ser um momento em que muitos vão estar precisando do socorro do Senhor Jesus. Não vai ser um momento, vamos dizer assim, de muito prazer, de muitos vão estar, não é? Em coisas boas, vamos dizer assim, mas vão estar muitas vezes no aperto, na dificuldade, e é no momento da dificuldade e do aperto que o Senhor ele se manifesta e ele aparece. Glória ao nome de Jesus. E nós vemos que quando Jesus ele foi martirizado lá da cruz do Calvário, não é, derramando seu sangue lá da cruz do Calvário, os discípulos achavam que ali estava acabado. Não, mas Jesus
já havia feito promessas antes de ser levado para a cruz do Calvário, já havia ensinado que ele iria um dia para o Pai e que voltaria, não é? E que ele ia sim para quê? Para preparar. Ele ia não somente preparar o lugar, ele disse: olha, eu virei outra vez. Mas Jesus ensinava para eles, e eles, eu creio que após a morte de Jesus, porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, mas a morte não o sustentou na tumba, porque a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E ele havia falado sobre isto, não é? Aleluia. Glória ao nome de Jesus, que ele se levantaria, que ele iria para o Pai. Mas foi um momento difícil para os discípulos entenderem. Os discípulos não entendiam o mistério da salvação. Glória ao nome de Jesus. O mistério da salvação, irmão, não é fácil para alguns, acham que é uma facilidade de entender, mas muitas vezes, mas como Jesus pode salvar alguém que muitas vezes nunca teve um encontro com ele? E quando eu passo a meditar na palavra de Deus, vejo aquela passagem, Jesus na cruz do Calvário, ao seu lado 2 ladrões, nenhum teve contato com Jesus, nenhum teve a oportunidade de estar com Jesus, de falar com Jesus, de se aproximar de Jesus, como Zaqueu se aproximou, como a mulher do fluxo de sangue se aproximou, como os discípulos também se chegavam a ele, não é? E ouviam coisas boas da parte dele. Mas naquela ocasião em que Jesus estava ali naquela cruz, um daqueles homens reconheceu Jesus. Aleluia. O reconhecimento é algo especial diante de Deus. Quando você reconhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo como o único que pode te conduzir. Aleluia. O Santo de Deus, que é santo, ele é aquele que conhece o teu assentar, o teu pensar, o teu linguajar, o que tu pensas antes de ir para a casa do Senhor, o que você tem feito para agradar ao Senhor, que muitas vezes eu, ou pastor, alguém não sabe, não vê, mas o Espírito Santo é aquele que vê todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus ele veio como homem para provar a morte, foi preciso, aleluia, também se encher do Espírito Santo. Jesus não veio cheio não, mas quando ele desceu o Rio Jordão, quando João Batista se aproximou, aleluia, de Jesus, Jesus de João Batista, ele viu do alto o Espírito Santo em forma de pomba, descendo sobre a cabeça de Jesus, e dali por diante, Jesus mostrou, aleluia, né, ao povo que o cercava, que quem via ele, via o Pai, porque a glória de Deus descia em Jesus naquele momento, para fazer milagre na face da terra. E a Bíblia diz que além disso, Jesus, ele deu autoridade e poder para que nós, para que você, para que os apóstolos pudessem testemunhar através da sua glória. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, levando a palavra, louvado seja o nome do Senhor, intercedendo através do Espírito Santo. Jesus aparece aos discípulos da Galileia, glória a Deus. Era preciso Jesus aparecer para eles, porque senão ficava uma dúvida. E a Bíblia diz que eles partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 17: e quando viram, o adoraram. Mas o que ele diz em seguida? Mas alguns duvidaram. Estavam com Jesus, andavam com Jesus, viam os feitos e milagres de Jesus, mas entrou a dúvida, entrou a incerteza. E muitas vezes, irmãos, não só foi naquela ocasião, não. Nos tempos de ouro, nos tempos atuais, ainda tem dúvida no coração de crente. Ainda tem crente que duvida da palavra de Deus, vê Deus falar, vê Deus se manifestar no meio da igreja, através de um trabalho festivo, ou mesmo no ciclo de oração, e tem gente que duvida, e por duvidar, não recebe nada. Aleluia. Sai da maneira, muitas vezes, que chegou porque houve uma
Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Todas as coisas estão nuas diante dos olhos do Senhor, despidas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Diz o Escritor aos Hebreus: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós devemos tratar. Quem trata comigo e com você é Jesus de Nazaré. Não adianta nós queremos colocar alguém no lugar, mas Jesus ele coloca. Não adianta você dar um passo além do que você pode, porque Jesus é aquele que te dá força, que te esforça. Então nesta noite, glória a Deus, se esforce. Deus é quem te ajuda. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Alguns duvidaram, viram Jesus e já disse: olha, me dado todo o poder no céu e na terra. É preciso dizer para eles: glória ao nome de Jesus, porque Jesus havia ensinado. Jesus manda eles ir por todas as nações e ensinar. Ensinar o quê? Porque haviam aprendido o ensino de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente quer aprender o ensino de alguém, quer ser até igual a alguém, né? Eu quero ser igual àquela pessoa, fulano. Irmão, não precisamos ser igual a ninguém, não. Aleluia, aquilo que Deus te deu é teu, aquilo que Deus te deu é único. Nós poderemos sim ser imitadores de Jesus, mas imitador do irmão não. Precisamos ser convictos, não é? Para estarmos na posição que Deus nos escolheu. A Bíblia diz que Deus chama uns para doutores, uns para pastores, uns para evangelistas. Glória ao nome de Jesus, cada um no seu lugar. Glória a Deus. Por isso que Jesus é muito destaque. E teve um momento, quando Jesus ensinava, esteve à mesa com os apóstolos, ele disse: olha, quem é o maior aqui? É o que serve ou o que está sentado à mesa? Aí disseram para Jesus: é o que está sentado à mesa. Disse: não, é o que serve, porque eu vim para servir. Louvado seja o nome de Jesus. Ele se colocou numa posição de humildade. A humildade leva você para onde você não espera ser levado. Quem é humilde encontra refrigério, encontra paz. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então permaneça. Aleluia. Talvez alguém aqui nessa noite: mas irmão, estou falando isso, uns dias o Senhor não aparece aqui, mas Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Tudo tem um tempo determinado por Deus. A Bíblia diz que é debaixo desse céu há tempo para tudo. Glória ao nome de Jesus. E me faz lembrar que quando o irmão dirigente de oração lá na Boa Vista, quando eu congregava lá, foi um ano todinho, não perdi isso de oração. Era um ano todinho. E às vezes eu fico: mas por que o irmão não apareceu aqui? Alguma coisa, talvez alguém pensou, né? Alguma coisa errada. Nada não é errado, não. Glória a Deus. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Aleluia. Quando nós largávamos do serviço, a primeira parada era ali. Eu não vinha para casa, descia do ônibus e lá ficava. E a irmã, que era dirigente de oração, que era cansada, tinha asma, que a irmã que conhece, ela subia de ônibus cansadinha, com asma, e estava lá. Ele disse: eu já estou aqui, irmão, mas estou aqui para receber, irmão. E foi lá que Jesus falava comigo. Foi naqueles bancos de Tarística que os irmãos conhecem, que ainda estão aqui conosco nesta noite. Aleluia, que Deus falava na humildade, na simplicidade, numa congregação que não tinha luxo nenhum, mas tinha a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Deus deve ficar e disse: irmão, tudo que você está fazendo, esse esforço, irmão, o esforço de valor, muito. Esse esforço que você está vindo aqui, todos em oração, para ouvir a Deus falar e usar o Senhor, usar o irmão para o Senhor. Aleluia, é porque Deus está enchendo o depósito, para que um dia, quando o Senhor tiver uma situação difícil, possa encontrar no depósito ainda um pouquinho de óleo. Bendito seja o nome de Jesus. O importante, irmão, é não faltar óleo. Alguns têm óleo derramando, outros têm óleo pela metade, o outro está quase se acabando, mas o importante é ter óleo. A presença do Espírito Santo, a unção do poder e da glória do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. É não duvidar da palavra de Deus. Aleluia. Vai ter certeza de que o que você escolheu
Deus, Ele está se agradando de você. A tua escolha é a escolha de Deus. Aleluia. Escolhemos servir ao Senhor. Aleluia. Deus está fazendo coisas novas na tua vida. Glória ao nome de Jesus. Porque Ele faz coisa nova. Glória ao nome de Jesus. O escritor aos Hebreus, a gente vai encerrar. Hebreus primeiro, ele disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, ele não precisou de ninguém não, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra ou à direita da majestade das alturas. Ele tem sustentado todas as coisas. A tua vida está sustentada pelo poder do Senhor. Aleluia. Não é? O inimigo tem tentado te tirar, ou mesmo te matar, mas a mão do Senhor tem te sustentado. Louvado seja o nome de Jesus, porque todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Como diz aqui a palavra do Senhor, o nosso pastoreio, e nós lemos, o Senhor diz: olha, todo o poder é me dado no céu e na terra. Aleluia. Isso é o mais importante, irmão. É que o poder de Deus, ele não vai acabar. Glória ao nome de Jesus. O poder de Deus, ele vai continuar. Aleluia. Talvez alguém aí pode dizer: mas irmão, eu não tenho visto, eu quero ver. Você vai ver, mas fique na presença do Senhor. Na dispensação da graça, a coisa acontece. Na dispensação da graça, o teu fio está ligado com os céus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E você recebe do Senhor aquilo que a tua alma almeja, necessita. Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor. Meus irmãos, continue orando por nós, porque a palavra de Deus diz: nós devemos sempre pedir oração, uns pelos outros. Quando você ora por mim, eu oro por você. Você não vê, mas às vezes está lá na cama, né? De joelho, e o pensamento está assim, ó: fulano, cicrano, beltrano, Deus orando. Abençoa fulano, abençoa cicrano, e Deus escuta, e Deus faz vendo, Deus vai abençoando. E muitas vezes você vem para casa do Senhor e não sabe por que está sendo abençoado. É porque tem um irmão lá do outro lado orando por você, orando pela tua causa, pela tua dificuldade, pelo teu sacrifício. É assim que Deus faz. E é como essa doutora irmã falou: não fale de ninguém, mas apresente ao Senhor. Quando se apresenta ao Senhor, Deus, Ele se maravilha. Deus vê que você tem algo especial. Você não olha para si próprio, mas olha para aqueles que estão carentes e necessitados. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o nosso pastor, sua esposa, seus filhos, não é? Que Deus continue abençoando, dando graça, dando força, porque a obra de Deus não é fácil. Quem está à frente não é fácil. Quem está à frente recebe pedrada, recebe muitas vezes palavras duras, pensamentos negativos, às vezes até derrotas. De irmãos começam a falar de A e de B, porque por isso não. Permaneça orando por cada um do Senhor, do Senhor. A igreja vai fazer a obra. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Sempre que eu leio